Esportes Litorânea, sua TV por assinatura e Camaçari TV. Hoje eu vou te dizer o que é a síndrome da supermulher através dos 6 sintomas, das 5 consequências e, sobretudo, a parte melhor, eu vou te dar 4 opções de comportamento e 4 soluções que o coaching dá para você. Então, se você se reconhece em um desses sintomas, infelizmente você tem essa síndrome. Essa síndrome não precisa tomar remédio, precisa só trocar de atitude. Hoje em dia, a mulher tem papéis importantíssimos nessa sociedade. Mãe, mulher, esposa, mas também tem muita mulher que trabalha fora. Então, além do papel de familiar, tem o papel profissional. E, além disso, tem também outro, que muitas delas esquecem, que é o pessoal. Então, como todas as pessoas nesse planeta, tem o lado familiar, o lado profissional e o lado pessoal. Agora, muitas pessoas, sobretudo mulheres, acreditam que tem que dar mais importância a um lado em comparação aos outros para ser bem-sucedidas. E nada é mais errado do que esta crença, que limita muito o seu desempenho e o seu comportamento. Pode ser na sua família, ou no seu lugar de trabalho, ou simplesmente com você mesma. Isso por quê? Porque tem muitas mulheres que dizem, eu tenho que cuidar dos meus filhos, então deixam de lado a carreira. Tem muitas que têm uma carreira bem-sucedida e descuidam, sem nem querer, mas de certa forma descuidam da família, ou pior ainda, esquecem de ser mulheres. Mulher precisa do tempo dela, porque o lado pessoal é extremamente importante. Então, primeiro ponto é dar importância, a mesma importância, cuidar da parte profissional, da parte familiar e da parte pessoal. Só um equilíbrio entre essas 3 áreas pode dar um bem-estar completo a todas as mulheres desse planeta. Então, pega caneta e papel. Primeiro sintoma é acreditar que a felicidade dos outros depende exclusivamente de você. Quantas vezes você pensou, se eu não levar meu filho para aquele curso, ele vai ficar infeliz. Eu tenho que fazer essa comida especial para agradar o meu esposo. Eu tenho que preparar esse relatório para o meu chefe ficar feliz. Enfim, sem você fazer todas essas coisas, os outros são infelizes. Nada de mais errado. Lembre-se bem que você pode agregar, pode contribuir à felicidade dos outros, mas a felicidade dos outros depende dos outros. Você pode só ajudar, dar a sua contribuição, mas nada mais errado é pensar que a felicidade dos outros depende exclusivamente de você. Então, esse aqui é o primeiro sintoma. O segundo, e nós falamos disso semana passada, é mulher que não sabem dizer não, elas também têm essa síndrome da supermulher. Se você não sabe dizer não, você simplesmente acumula tarefas. Você reduz o seu tempo livre e diminui o tempo que você pode dedicar ao que mais gosta ou simplesmente ao descanso. Se você não sabe dizer não, aprenda, vai lá, assista o programa da semana passada que nós explicamos aqui 3 formas concretas para dizer não e ser sempre elegante, ter o tempo necessário para fazer o que mais é importante para você. O terceiro ponto são aquelas mulheres que nunca têm tempo para elas mesmas. Se você é uma dessas, não tem tempo, por exemplo, para cuidar de você, para ir no salão, para assistir aquele programa que você gosta, para ouvir a sua música preferida, para ler um livro, para simplesmente sentar e descansar e pensar em suas coisas, vocês também têm a síndrome da supermulher. Pense bem quanto tempo se dedica, quanto é prioritária a sua pessoa na sua vida e quanto você está deixando de lado esse aspecto, essa área fundamental para o seu bem-estar. Se você não tem tempo para você mesma, eu repito, você tem a síndrome da supermulher. E aqui vem realmente o quarto ponto. O quarto sintoma é aquele da Mulher Maravilha, aquela que, com poderes mágicos que ainda não tem, ela procura resolver os problemas de todos. E acontece o quê? Com você que está procurando resolver os problemas de todos, você se carrega de problemas que não são seus, primeiro. Segundo,
reduz o seu tempo. Terceiro, aumenta seu estresse. Quarto, provavelmente não consegue resolver os problemas dos outros. E quinto, os outros vão até lhe apontar o dedo dizendo: pô, você nem me ajudou como eu queria, porque isso acontece. Então, a partir de hoje, o problema dos outros são dos outros. Você ajude quando pedido e ajude só naquilo que você pode fazer. Não vai além se deixando de lado. Como você está vendo, esses sintomas são um conectado com o outro. Faz parte de um comportamento comum que essas mulheres que não têm nunca tempo livre são acostumadas a ter. O quinto ponto, o quinto sintoma são aquelas mulheres que são perfeccionistas em excesso. Fazem bons trabalhos, mas nunca é suficiente. São boas companheiras, mas nunca é suficiente. São ótimas profissionais, mas nunca é suficiente. Fazem um trabalho e querem fazer ainda melhor. Fazem uma comida, mas o tempero não é aquele perfeito. Se você for perfeccionista, lembre-se da lei de Pareto, 80-20, você gasta tempo desnecessário para detalhes pequenos, quando você poderia gastar de forma melhor o tempo livre que teria, fazendo o máximo possível com o justo esforço. Se você for perfeccionista, se pergunte: para passar de 80 a 100 e demorar o dobro do tempo que utilizei para fazer de 0 a 80, vale realmente a pena? Então, deixe esse perfeccionismo de lado, fique com o pé no chão. Quando você faz uma coisa muito bem feita, a sua percepção, geralmente, a percepção dessas pessoas perfeccionistas é que, mesmo quando para os outros é fenomenal, maravilhoso, para essa pessoa é bom. Então, quando você acha que fez alguma coisa bem feita, bom, tudo bem, deixa lá, deixa os outros aproveitar, ajudar um palpite sobre a tarefa que você cumpriu e sobre o que você ofereceu, porque provavelmente a percepção dos outros é muito mais equilibrada da sua. E o sexto ponto são daquelas pessoas, aquelas mulheres, tem muitas que sabem de ser competentes, porque estudaram, fizeram um curso, mas eu conheço algumas, Padre Márcio, que faz um curso, tem que começar, mas não, espera aí, vou fazer mais um curso, e vou aprender mais, e passa um ano, e passam duas, e são 4 cursos, 5 cursos, uma faculdade, 2 faculdades e nunca começam. Por quê? Porque a autoconfiança é muito baixa. Aquelas mulheres que sabem de saber, porque realmente elas são competentes e poderiam arrasar no mercado. Aquelas mulheres que são ótimas mães, aquelas mulheres que são ótimas esposas, recebem elogios de amigas, dos familiares, mas sempre duvidam da prática delas. Essas sim têm um problema sério de autoconfiança. E se você tem um problema sério de autoconfiança, você também tem a síndrome da supermulher. Eu vou resumir rapidamente os 6 pontos que são: o primeiro, acreditar que a felicidade dos outros depende exclusivamente de você. O segundo, você não sabe dizer não. O terceiro, você nunca tem tempo para você mesma. O quarto, quando você procura resolver os problemas de todos. O quinto, você é perfeccionista ao excesso. E o último é quando você sabe de ser competente, mas tem baixa autoconfiança. Então, se você entra em um desses 6 pontos, sente bem agora, fique concentrada, porque eu vou te dizer quais são as 5 consequências desse seu comportamento. E provavelmente, aliás, eu tenho certeza que pelo menos uma dessas 5 consequências você está vivendo hoje e ele está deixando para baixo, ele está deixando mal. O primeiro é pessoas que têm a síndrome, mulheres que têm a síndrome da supermulher, vivem com um excesso de estresse. Isso deixa muito nervosa, você não consegue fazer tudo o que quer, você faz de uma forma que lhe deixa insatisfeita, você fala com um jeito agressivo, você entende às vezes errado o que lhe é comunicado, porque o estresse acaba com sua paz mental e com sua tranquilidade. Provavelmente, a segunda consequência é que você perde o foco no dia a dia. O que é isso? Quando você começa uma tarefa, você logo desfoca. Você faz o seu planejamento, mas não consegue
Respeitar, por quê? Porque começam aqueles 1000 pensamentos que levam sua mente para outro lugar. Você está num lugar e pensa em um outro. Você faz uma coisa e pensa em uma outra. E quando consegue estar bem centrado, não passa de 5, no máximo 10 minutos, que já perdeu o seu foco. Então, essa é a segunda consequência. A terceira consequência que vai, aqui a casa cai mesmo. Pessoas, mulheres que estão mergulhando nessa síndrome da supermulher, elas têm relacionamentos complicados. O que é relacionamentos complicados? Não é só relacionamentos de mulher, de esposa com esposa, é relacionamentos de amizade, relacionamentos profissionais e pior de todos, o relacionamento com você mesmo, ou seja, você não se ama. Se você tem um companheiro, um esposo, um namorado que lhe respeita parcialmente, será que é mesmo dele a culpa? Será que você não está conseguindo ser aquela mulher que ele gostaria que você fosse? Mas mais que tudo, será que você não é aquela pessoa que você gostaria de ser? Porque se você não é aquela pessoa que você gosta de ser, é muito provável que caia em relações complicadas e seu esposo, seu companheiro, seu namorado passe a desgostar de você, ou seja, não gostar mais de você. A culpa não é dele, mas a culpa é sua. Relações complicadas no trabalho. Quando você começa a ver que a culpa é sempre do seu colega, o chefe não aguenta mais seus erros, se pergunte, será que eles são errados ou será que eu estou extremamente estressada, estou performando mal, estou com a cabeça em outro lugar? Porque muitas vezes, quando nós culpamos os outros, nós somos a causa da queixa dos outros. Então, é muito mais fácil mudar colocar o foco em nossos defeitos, mudar nossos defeitos, porque sobre eles nós temos controle. E para fazer isso é bom ouvir de forma objetiva algumas reflexões, críticas e observações que os outros fazem à nossa pessoa, sem ter nenhum tipo de ressentimento. Então, resumindo, você fica extremamente estressada e você perde o foco nas suas tarefas e cai em relacionamentos complicados. Isso gera o quê? Como consequência, gera uma frustração. Quando você faz a coisa que não dá certo, a frustração toma conta. E essa é como na Itália a gente falamos que é como o gato que morde o próprio rabo. Não sai dessa rotina. Você faz uma coisa mal feita, fica frustrada, perde de concentração, perde de entusiasmo, a sua autoestima vai lá embaixo, a autoconfiança diminui e repete, e não sai dessa roda. A frustração é algo realmente perigoso para o seu bem-estar físico e mental, porque enquanto está no mental, rapidamente pode cair, afetar a sua autoestima e também afetar a sua saúde física. Último ponto, claro, que vai resumir todos e que o que mais tem hoje é a ansiedade. O que mais nós temos nessa Camaçari, nessa Bahia, nesse Brasil, neste mundo são mulheres que são ansiosas. Por quê? Porque elas já se projetam, vivem num futuro que ainda não chegou, mas como é que vivem esse futuro que ainda não chegou? De forma negativa. Imagina se eu vou conseguir fazer aquilo. Isso não vai dar para mim porque tem muita coisa para fazer. Imagina se essa outra frase, se eu puder, já seria diferente. Ou seja, você vai lá no futuro, sabendo que já não pode e que poderia ser diferente. Como é que você está vivendo? Volte ao presente. Coloque o seu pé no chão, olhe para seus pés, respire e diga, eu estou aqui na sexta-feira, 5h20 da tarde, 5h15, aliás, 5h16 da tarde, e volte a viver o presente para deixar de estar em um estado depressivo quando mergulha no passado de uma forma extremamente saudosa e desenvolver uma ansiedade desnecessária quando se projeta no futuro. Isso acontece, Padre Márcio, infelizmente, também com as jovens, e sobretudo jovens universitárias, que já pensam uma prova daqui a um mês e imaginam que o professor vai colocar a pergunta que ela não sabe responder porque essa prova é difícil, porque fulana repetiu 2 vezes, porque
as notas mediamente são baixas porque aquele professor, aquela professora é terrível. Será mesmo que vale a pena hoje já se preocupar em algo que ainda não aconteceu? De repente você se vive magoada 20 dias e o dia da prova o professor manda um recado dizendo hoje a prova não teremos prova porque eu estou doente, a prova vai ser daqui a uma semana. Ou seja, você se magoou 20 dias de graça para se magoar mais ainda uma semana. Viva dia após dia, se prepare, estude. Isso eu repito para sobretudo as nossas amigas estudantes, estude. E quando você estuda, você tem a consciência limpa de ter feito o melhor que você podia fazer nas melhores condições que você tinha. Então, não adianta, não tem porquê você viver com ansiedade uma prova que tem que vir. Então, resumindo, as 5 consequências são: você fica estressada, frustrada, ansiosa, em relacionamentos complicados e, sobretudo, o último, você perde o foco. Então, o que faz? Faz mal ou faz só parcialmente. Então, a coisa boa que hoje venho aqui trazer é que tem solução sim. E eu vou trazer, pela minha experiência e pelo que eu sei do coaching, 4 ações que você pode fazer e como o coaching intervém nessa parte da síndrome da supermulher. Primeiro, através do coaching, você pode desafiar crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? Eu repito novamente, tudo que você acredita é crença. Quando você fala, eu acho, eu penso, eu acredito, isso é uma crença. As crenças se criam até de antes de você nascer. Por absurdo que possa parecer, antes de você nascer, você já começa a receber uma energia que vai formar algumas suas crenças. Quando você é pequena, você, querendo ou não, ouve frases dos seus pais, de seus amigos, parentes, isso também forma suas crenças. E ao longo da vida você vai colocando, eu acredito, eu penso, eu acho. Mas o pior é que você continua com algumas crenças que lhe limitam para a vida toda e não se questiona. E a pergunta é, isto que eu acredito faz sentido? Isto que eu acredito me trouxe algum benefício até hoje? Se a resposta é não faz sentido, não me deu benefício, pelo contrário, me prejudicou, aí está na hora de você trocar. E isso, através do coaching e da programação neurolinguística, é um processo extremamente concreto, rápido, onde você se questiona e onde você substitui a crença que lhe limita para uma crença que lhe fortalece. Uma crença típica de muita mulher é: homem não presta. Homem não presta. Quem diz, porque já vi, você já viu aquele fulano? A pergunta é, todo homem não presta? Ou seja, não existe nenhum homem nesse planeta que não preste? De repente, alguma de nossas amigas fala, não existe nenhum homem, não tem esperança nenhuma. Tudo bem, eu já agradeço para a categoria, mas se pergunte, existe uma pessoa de sexo masculino que eu admiro, que eu gosto, mesmo não conhecendo pessoalmente? Ou de repente, será que meu pai, meu irmão, o meu primo são pessoas dignas, íntegras? Se você encontra só uma pessoa, digo uma, que conhece diretamente o não, que é íntegra e que é homem, então essa sua crença que nenhum homem presta já decai. Por quê? Pessoas que dizem que nenhum homem presta, geralmente são aquelas que caem em relacionamentos complicados. São aquelas que nunca têm culpa e sempre são coitadas e vítimas de homens que não prestam e que tratam mal. É claro, eu sei também que tem homens que não têm comportamento adequado, tem homens desrespeitosos, tem homens, podemos usar essa palavra forte, tapado, mas não é todos o homem. Então, uma das crenças que mais afetam as mulheres nos relacionamentos é que o homem não presta, porque simplesmente tiveram um relacionamento que não deu certo, não se questionaram qual foi o papel delas nesse relacionamento e colocaram toda a culpa no homem. Lembre-se, não é porque eu sou homem, mas todo relacionamento que fracassa tem uma comparticipação, porque o relacionamento é feito de duas pessoas. Então, se um relacionamento não dá certo, pode até ser uma pequena percentagem sua, 10%, 5%, mas você também participou naquele
que foi um relacionamento que não deu certo. Então, primeiro ponto, o coaching como você pode desafiar crença. O segundo, através do coaching você pode aprender a definir e a focar nos seus objetivos reais e concretos. Por quê? Porque você tem ferramentas que ajudam você a convalidar o objetivo, ou seja, saber que você tinha um sonho, colocou esse sonho no concreto, transformou em um objetivo alcançável, possível, mensurável, e para aí vai. E, sobretudo, se perguntou como eu faço a alcançar o meu objetivo. Você determina os seus resultados esperados e você determina o mais importante, o seu plano de ação. Porque se você sabe o que quer, você sabe quais são os resultados que você quer daquele objetivo uma vez alcançado, tem que se perguntar também como eu faço. Porque o como é a base, é a alma, é o coração do coaching. Como eu faço para chegar onde quero chegar. Então, desafia a crença, através do coaching, aprenda a definir, focar nos objetivos, determinar os resultados esperados e criar o seu plano de ação. O terceiro grande elemento que pode descobrir através do coaching são os seus 5 valores mestres. Se no primeiro ponto você desafia a crença, aquilo que acredita, no terceiro ponto você descobre quais são os valores importantes da sua vida. Crença é o que você acredita, valor o que é importante para você. Quando você descobre hierarquicamente, ou seja, do mais importante ao quinto menos importante, os 5 fundamentais valores da sua vida, você sabe por que decide de certa forma, por que decidiu no passado de certa forma e pode até prever como vai decidir de outra forma. Quando você conhece seus valores, você entende seu comportamento, sua postura. Quando você conhece seus valores principais, você cada manhã acorda com entusiasmo. Por quê? Porque baseado naquilo, você vai perseguir o seu objetivo. Quando você conhece, e aqui mais uma pérola, os seus valores e os valores do seu parceiro, os valores da empresa onde você trabalha, você evita briga de um lado, porque entende como a outra pessoa funciona, e sobretudo no profissional você passa a estar sempre um passo à frente dos outros, porque a sua performance, quando se encaixar com valores de empresa, vai ser bem melhor. Simplesmente porque você vai trabalhar com gosto, prazer, com a missão e com o objetivo certo. Então, quando vamos fechar com o último ponto, o que mais faz de concreto o coaching para você? Claro, através de um coach. Se você desafia as crenças, se você estabelece o objetivo, entende como alcançar o objetivo, tem os seus porquês, os seus 5 valores mestres, o que acontece? A sua autoconfiança aumenta porque os resultados são concretos, evidentes. E a sua autoestima, alcançando resultados dia após dia, os pequenos passos, está lá no alto. Então, a síndrome da supermulher se torna uma antiga lembrança. Você, o dia que estiver performando bem, com a autoestima lá no alto, com a autoconfiança lá no topo, você vai simplesmente dar risada e dizer: nossa, como eu era e como eu sou hoje.